Fala, torcedor rubro-negro. Temos um corte aqui da ESPN, do programa F90, repercutido sobre o que foi falado do José Boto. E o Flamengo é melhor do que 70% das equipes da Premier League. E é isso aí, torcedor. Se inscreva no canal, deixa seu like, ativa o sininho das notificações para não perder nada do rubro-negro. Atenção! Tinha uma fã de esporte antes, não? Primeiro a sonora e depois o convite, vai! Fala, Boto. Com certeza que em termos de estética, não é? Como diria o meu conterrâneo Jorge Jesus, a nota artística, somos claramente o melhor futebol do Brasil neste momento e não exagerando, ah, não vejo muitos times no mundo com um futebol tão atrativo, tão ofensivo, tão de risco como o nosso. Se isso vai dar para ganhar tudo ou não, isso ninguém sabe. Mas que neste momento não é fácil ver uma equipa que joga um futebol tão atrativo. Ainda hoje recebi algumas mensagens de amigos europeus que viram o jogo de ontem e estavam deliciados com a forma como nós jogámos, embora não o resultado tenha sido um empate. Estavam completamente deliciados com a forma como jogamos. Eu tenho poucas dúvidas que não vá ter. Tenho muito poucas dúvidas. A qualidade tática do jogo dele, a riqueza tática do jogo dele. Depois, se somares a isso os resultados, que são, como é óbvio, importantes, já chama a atenção do futebol europeu, principalmente os europeus, não, já que estão de olho nele, achariam que ele não era um treinador preparado. Não. Até porque, para mim, o Flamengo é muito melhor que algumas, vamos dizer, 70% das equipas da Premier League. Mas, além disso, o modelo de jogo que o Flamengo tem pouco a ver com aquilo que é a maioria das equipas da Premier League. Tem a ver com 3 ou 4 equipas da Premier League, não tem a ver com o restante. Muito bem, é o filipismo e muita gente acredita que o Flamengo realmente está ultrapassando barreiras. Território brasileiro já não é Muita mais. gente quem? Fala de Outros nomes. torcedores. O Zé Boto acabou de falar. Zé- Coloca na tela a classificação da Premier League. Chamada DDI. Ele falou da Premier League, que nós transmitimos aqui nos canais Melhor que SPV. 70% Melhor dos que times. 70%. Nós fizemos a Ou conta seja, da 14 times. Então, 6 para cima joga melhor. Liverpool, Arsenal, Tottenham Forest, Chelsea, Manchester City, Newcastle e Brighton são os 7 primeiros colocados e, em tese, jogariam melhor que o Flamengo. Porém, não, é até Do o Fulham 14º. para baixo, É até o 14º que Não, jogam não. melhor. não, até o Newcastle. Ele falou que 14 é melhor Sim. que 14. Ele é melhor que 14. Então, tá? eles são melhores que Brighton, Fulham, Aston Villa, Bournemouth. Vira aí a página para a sequência da classificação do campeonato inglês. Vamos ver se vai ter. Tá nessa. Agora vai. Daqui a pouco travou. Travou de tamanha qualidade. Agora, Bubu, você que é o nosso representante da Premier League aqui. Quantos anos você comenta a Premier League? Conta pros caras aqueles só de lambuja no começo. vai. diferenciado, vai. Premier League começou a ser transmitida no Brasil, temporada 2003, 2004, aqui nos canais Disney. Eu estava ao lado de Paulo Andrade, aí, nos primórdios da Premier League nesse país. Então tem know-how. Pode Sempre falar. ligado, sempre acordado no Agora, lance, né? Obrigado. Sempre Hoje pra Pode jogar. fui pro Fox Sports para comentar a Isso. Premier League. Você que tá Meu ligadão. brinquedinho. Esse é o Ah, brinquedinho. Meu brinquedinho. Hoje ele tá milhão. Ele tá. O Flamengo é muito melhor do que 70% dos times da Premier League. Muito melhor já começa um exagero. Agora, se você pega. Inglaterra, eles falam. Na minha época, eu começava com Big Four, hoje é Big Big Six. Six. Big Six, né? É um termo para falar dos times que são, em tese, os mais poderosos, os que vão brigar na parte de cima. E muitas vezes esse Big Six é quebrado. O Leicester foi campeão, não era do Big Six. Não era. Nottingham Forest está hoje bem posicionado, não é do Big Six. E Não, tem os time 6 primeiros não tem. e o Manchester United, que é um gigante, ainda o maior campeão inglês sozinho, vai ser empatado com o Liverpool agora com 20 títulos. O Manchester United hoje está pior que o Flamengo. Né? Ele é um time do Big Six que está lá na beira do campeonato com muitos problemas. Então o Flamengo hoje é melhor que o Manchester United. Mas se você pegar o time, né, é melhor que o Tottenham, outro Opa! time que
que tá tendo muitos problemas, oscila muito, faz muito gol, toma muito gol, é um time desequilibrado. Everton, que é um time Então, peraí, tradicionalista, vamos fazer- nunca foi rebaixado. Vamos organizar aqui então, Bubu. Quer ver, ó? O Arthur não, Marcel, coloca agora a tabela, vai. Tira aí a rapaziada comemorando, que isso é maravilhoso também, mas vamos lá, põe pra tabela. Divide, se der pra... vamos lá, vai. Aí enquanto vocês preparam aí a telinha dividida pra gente Não, essa é a metade de baixo essa tabela, da tabela, isso. é a segunda metade. Flamengo joga mais que Southampton, Bubu. Muito mais, Leicester, mais, Ipswich, muito mais, Wolverhampton, mais. West Ham, O West Ham é uma decepção, é um bom time, mas tá meio bagunçado. Nesse momento, o Flamengo é melhor. Everton, O Flamengo é melhor que todo mundo da segunda metade. Everton, Tottenham, Hoje. mais que o Manchester United. Mas, pô, o Manchester United tá uma bagunça, coitado. O Ruben Alves chegou lá, coitado. Não sai do lugar ali, entendeu? O time Crystal Palace, melhor Brentford. também. Agora vamos para a primeira página. Agora da Vamos lá. discussão. Agora nós vamos ter treta aqui. Agora nós vamos para Max falou que quer discussão. falar. Olha lá, põe aí. Aí nós vamos fazer aquele Vai, quadrado mágico. Vamos ver se dá para fazer. O Vamos Fábio ver. vai organizar para a gente. Tá? Vai lá, vai dar aos pouquinhos, sem tranquilidade. Bournemouth é a sensação Vamos lá. Então, da temporada. É muito bom. a frase foi o seguinte: de acordo com o O Boto, Bournemouth foi um time de camisa. Tem Isso. tradição, tem história. O Bournemouth digamos assim, um time que originalmente não ia brigar por competição então o europeia. Flamengo joga mais, muito mais que Bournemouth. Muito mais, não. O Bournemouth é um time bem cascudo, perigoso, não tem medo de cara feia, encara time grande. Eu acho o Flamengo superior na parte técnica, o elenco. Se você contar o Pedro, que não tá jogando, o Bruno Henrique, que ficou fora das finais por contusão, o Flamengo com força máxima é melhor que o Bournemouth. Aston Villa, que era a sequência ali. O Aston Flamengo Villa é joga pesado, viu? Uma briga tá nas boa. quartas da Champions, viu? Cuidado com o que você vai falar. Nas cordas da... Então, exatamente, porque o Aston Villa não é só o momento, o Aston Villa Mas joga muito melhor. aliás, o maior show da história do heavy metal vai ser agora no estádio do Villa Park. Filho do Black Sabbath, que vai ter. Chimbinha. Vai, Vai Aston ter Villa, vai, Bion. Não é muito melhor o Flamengo. Eu diria que É muito- igual para igual. Aí eu Aston já Villa. coloco o Aston Villa hoje igual para igual com o Flamengo. Se tiver um confronto aí, uma São boas. mundial. Você acha que o Flamengo ficaria em que lugar aí dessa primeira É. parte? O primeiro seria assim: o Flamengo, se jogasse Premier League, para mim, ele disputaria a competição europeia. Ele não seria campeão, mas ele ia tentar ficar aí nessa disputa com Fulham, com Brighton, com Newcastle. Acabou de ganhar a Copa da Liga. Copa da Liga em cima do Liverpool, saiu da fila depois de várias décadas. 75. Mas o Flamengo Então, joga por melhor exemplo, que o Newcastle. O Flamengo é o time brasileiro que tem mais jogadores na seleção brasileira. São 4 Sim. que foram convocados originalmente. A Premier League tem 8 convocados. Né? É o dobro. Mas é que os caras estão espalhados pelos Mas, por times. exemplo, da tabela, joga mais que o Fulham. Eu acho o Flamengo melhor que o Fulham. Brighton. Brighton também é um time cascudo, parece o Bournemouth. O Brighton é muito. Acabou de empatar com o City, é time destemido. Desde a época do Graham Potter, é um time que se acostumou a enfrentar os grandes de peito aberto, né, jogando com 3 zagueiros. É um Papo time... de louco esse aqui até agora, né? Eu tô mas Eu tô achando papo de louco, cara. O José Boto, de maneira muito inteligente, valorizou o próprio trabalho. Isso eu sei. Olha, a gente tá jogando Eu que acho ninguém que joga. os primeiros. Aí sim. Vou colocar o Newcastle, que acabou de ganhar um título importante em cima do Liverpool, né, que não é pouca coisa. Eu vou botar os 6 primeiros acima do Flamengo. O Nottingham Forest está acima do Flamengo. Nottingham Forest é uma defesa muito forte, Murilo. É muito Você- forte. Flamengo joga mais que o Nottingham Forest. Eu tenho um colega nosso, Tem o time do Robin Hood. Eu tenho um colega nosso, acho que não ouviu. Que pouca gente sabe. Essa história aqui. Ele nunca contou. Mas, um amigo nosso, Ah, colega nosso aí de redação, falou que se o Flamengo hoje enfrentasse o Chelsea lá, o que ele falou? falou que era de igual para igual e E ganhava. ganhava 2-0. Podia começar com 1-0. Ele é honesto? Você entrevista. Chelsea, por exemplo, tem deixa problemas pra fazer o gol. É um time. O Jackson, pra mim, não convence. Pra muita gente, perde muito gol. Bom, então você concorda com o Boto. Eu concordo. Por exemplo, 70% vai dar exatamente isso aí que eu falei. Eu ponho 6 times, os 6 primeiros da Premier League, eu coloco hoje Tem papo e de um maluco ponto aqui, melhor. Bruno. Papo de louco. Mas por quê? Todo mundo doidão desse programa. Você tomou esse remédio aí e tá fazendo esse efeito, estamos com um papo de louco, é melhor que aquilo, é uma outra realidade. Melhor, o Manchester City tá mal, mas nossa, ele é melhor que o Boto Flamengo. falou é muito legal pra gente discutir, porque a gente nunca vai saber. É um negócio que Vai assim, sim, o eu vou Super comparar- Mundial tá aí. Olha, o Chelsea joga vinho. tudo. Não, eu tomei vinho. Mas toma água pra você ver. Não dá pra comparar água e vinho.
São coisas absolutamente incompatíveis. O Super Mundial tá aí, cara. Qualidade de jogo numa realidade que o Flamengo vive. Tem um investimento que os outros não têm. Tem jogadores, muitas vezes, que os outros não têm. Mérito do Flamengo, isso. Uma arrecadação que muitas vezes os outros não têm. Agora é outra realidade. Vamos falar de nível técnico? Vamos falar de nível técnico? Já ouvi isso em algum lugar, hein? Carlinhos, um abraço pra você. Já ouvi. Vamos falar de nível técnico? Não jogaria Championship, que é a segunda divisão, né? Não jogaria? Nível técnico, né? Lembra nível técnico? Vamos falar de Real Madrid não jogaria a segunda divisão aqui. Então o senhor que tá dizendo... Eu acho que é papo de maluco. Eu acho que o Flamengo ficaria no Mundial primeiro. Já viu o louco da série que fica batendo palma? Vamos lá, rapaziada. Vambora. Essa declaração do José Boto aí... Pra você, uma declaração muito inteligente para defender o próprio e valorizar o próprio trabalho. Não é defesa, é valorizar o próprio trabalho. Olha, o time tem jogado muito bem, é o melhor time do país na avaliação dele, o melhor futebol do país na avaliação dele. Mas calma, é um trimestre, ganhou o estadual com merecimento, mas muita calma nessa hora. Eu peço calma, eu sei quando se fala do Flamengo, muitas vezes há uma empolgação e não sei o quê, e mexe com a massa e a ação vem. Calma, muita calma nessa hora. Calma, ponto. Pode seguir. Agora, Zé, você está aqui observando atentamente a discussão da dupla. O Zé está apavorado. Você tá low profile, como o nosso querido Prats, Alfaiate? Ou você não, Alfaiate não. A milhão igual o Bubu? Não, você tá a milhão? Assina embaixo. Agora foi esse. Rearrebentou, Zé. Com todo respeito ao Boto, fez uma bela propaganda. Isso foi, cara. Propaganda do trabalho dele. Ou dele não, né? Do Felipe, né? Vamos dizer assim, porque ele chegou, desde que ele chegou, ele contratou só o Juninho. O trabalho foi feito do Felipe, de campo. São outras realidades, Edu. Desculpa, com todo respeito. São outras realidades. O Flamengo foi exigido em quantos jogos nesses primeiros 6 meses? Em 3 jogos. Grande jogo, Em 3 jogos. Jogou estadual e... Estadual, os jogos contra o Fluminense. Sim. Né? A Supercopa do Brasil, que a gente não precisa falar que o Botafogo, pelo que a gente dá para entender, o Botafogo vai começar agora o campeonato. Os jogos contra o Vasco, a exigência não foi aquela exigência fantástica e tal. São outras realidades. Investimento, capacidade de intensidade de jogo durante 90 minutos, capacidade técnica dos times. Uma coisa é técnica, outra coisa é tática e física, entendeu? Espaços para jogar, realidade de velocidade de jogo. São são mundos totalmente diferentes. O Super Mundial, o Flamengo pode bem, porque tem jogo de qualidade, mas isso não fala e não diz que o Flamengo está entre 30%, né? Melhor do que 70%, você tem 30% do time. Não acho. Eu respeito muito o trabalho do Flamengo, eu acho que o Flamengo é um exemplo aqui no próprio Brasil, é o melhor time do futebol brasileiro. Mas não dá para comparar com a Europa em relação a uma realidade, especialmente da Premier League. Especialmente da Premier League. Eu também acho que a Premier League tem alguns times que, se você for analisar, você defende com 11 jogadores dentro da pequena área. Não, da pequena área. Não é isso. Não. Times que se defendem com 11 jogadores dentro da sua pequena área, aí roubam a bola, jogam para os dois, como gosta de dizer, o Bubu ou... Pedro Almeida, fala pra mim. Externos desequilibrados. É verdade. Esse super fácil. Winger. O Winger. Vou falar Winger, mas Pedro fala externos. Ele fala externos desequilibrantes com um movimento programado. Então, assim, aí você vê os 11 jogadores ali defendendo, aí rouba uma bola, joga para os externos desequilibrantes que saem correndo para fazer o contra-ataque, aí todo mundo volta, defende e tal. Existe esse tipo de jogo também na Premier League, existe esse tipo de jogo também na Liga Italiana, existe também esse jogo também na Liga Espanhola, existe esse jogo também na Liga na Alemanha, né? Porque são as principais ligas da Europa, vamos dizer assim, dos principais campeonatos. Mas não dá para você afirmar esse tipo de situação. O Flamengo tem bons jogadores, mas na nossa realidade. O campeonato agora, o Super Mundial, pode acontecer? Pode acontecer, um campeonato curto ali de jogo a jogo, isso acontece, isso não tem nenhum problema, mas para uma temporada de 38 rodadas, com Champions League, com Liga Europa, com Copas, com um monte de coisa, calma. Vamos ter calma. Eu acho que tem que valorizar realmente o trabalho do Flamengo, um trabalho sensacional. Também, é um belo começo. O trabalho do Felipe também é sensacional, são bons jogadores,
Mas não dá para sair dizendo aí que estaria entre os 30%, né? Entre os 6. Eu acho a comparação legal porque o campeonato do mundo. Por que a Premier League virou um campeonato de tanto sucesso, mesmo quando não tinha tantos estrangeiros? Porque lá o jogo é vertical. O público inglês, quem vai acompanhar o jogo da Inglaterra desde os primórdios, e o futebol nasceu lá, eles gostam de ação. É que nem você vai ver em filme, action. Eles gostam de ação. Então, por isso que eles não gostam de simulação. De cara que fica enrolando, fazendo cera, comendo o jogo. Então a arbitragem é diferente. Se o Flamengo joga na Premier League, ele vai ter que encontrar uma arbitragem diferente, que marca pouco a faltinha, que não pica o jogo. O adversário, o Flamengo jogar contra o Chelsea no Mundial, o Flamengo pode jogar e deve jogar de igual para igual? Sim. Agora, se o Bournemouth, se o Brighton enfrenta o Flamengo, também vai jogar de igual para igual. São times objetivos, contundentes, que é o discurso do Felipe Luiz. Quando o Felipe Luiz assumiu o Flamengo, falaram, o que você pretende fazer em relação ao Flamengo que tinha do Tite, que é não sei o que? Não, eu quero um time vertical. Então, no Brasil, o Flamengo destoa, e é o que o Boto fala, na parte técnica, na qualidade do jogo, na nota artística. Na Premier League, isso tem o mesmo time, o pior time é capaz de fazer. O Leicester é um time que é mais, talvez, talhado para contra-ataque, de ser reativo, mas mesmo assim, tem lá umas estocadas ali pro Vardy. O Leicester foi campeão desse jeito. Então, me parece que o que ele está falando, por exemplo, o Memphis a gente mostrou a entrevista do Memphis, ele falou, a Liga do Brasil, o Campeonato Brasileiro é top 5 no mundo. Sim, não, os caras na Europa qualidade. Não, isso aí então, mas francês, porque, por exemplo, você põe top 5, você põe Premier League, põe La Liga, Bundesliga, e aí vai brigar ali a Série A. Espanhol e italiano. Então, pelo menos em relação ao francês... O Flamengo joga bem pior que o PSG. O PSG é um dos melhores times do mundo. O PSG, pra mim, tem grande chance de ganhar a Champions League, inclusive. O PSG tá voando. Tá voando. Engoliu o Liverpool ali e tal. Mas o Bubu, ele falou... O que ele falou, Natália Fernandes? Que o telefone dele não para de tocar, da galera elogiando, falando do Felipe Luiz, do trabalho. É o Flamengo conquistando o mundo. Por isso que eu tô falando, não é que ele inventou da cabeça dele. Ele chegou, ele tá falando que os caras estão ligando pra ele. Pera um pouquinho. Você não ouviu a sonora ali? Você tem 2 minutos ao prato. Pera um pouquinho. Pinati. Você borrifou a Natália. Desculpa, Natália. Eu fui indelicado. O Flamengo ganhou com o Felipe Luiz a Copa do Brasil, em que assumiu o time na semifinal. Tá. E aí tá na competência, ganhou, eliminou o Corinthians, foi muito bem na final contra o Atlético nos 2 jogos, mereceu ganhar. Ganhou a Supercopa, que é um jogo só, que é um jogo que abre a temporada. Supercopa voltou ao calendário nacional há pouco tempo, que é o campeão na Copa do Brasil contra o campeão brasileiro, dominou o Botafogo e ganhou com merecimento. E ganhou com merecimento o Carioca. Ele também está no começo, é um começo muito promissor, mas você não acha que o Flamengo, no começo. O Flamengo tá gulosão, lept na concorrência? Você acha que não está acontecendo isso? Porque dos outros que você fala aí é porque os outros também... E é um dos fortes candidatos, um dos grandes postulantes, Eduardo Menezes, a ganhar a Libertadores, a ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas calma, mas eu estou reconhecendo aqui. Até agora com o Felipe Luiz, os títulos todos foram merecidos, incontestáveis. Mas calma, muita calma nessa hora. Desculpe, Nath. Ok, olha, se fosse na calma dele, o Ender que não jogava... O Ender ia jogar com 35, Juninho de onde? Ele aprendeu o Juninho Carabag, né? Carabag tá numa realidade bem diferente da Premier League, por exemplo. Sim. Então tem jogadores, o Wesley que tá voando no Flamengo, o Wesley hoje... Sim, a visão de mercado mudou. Pode ter. Qual jogador do Flamengo hoje teria mercado? O Gerson, que foi lá, bateu e voltou, o Pedro bateu lá e voltou e tal. Alguns são poucos jogadores do Flamengo que, de fato, interessariam hoje... O Ortiz tem mercado. Tem mercado. Jogadores de seleção, os 4 de seleção, imagino que poderiam ser desejados por algum clube da Premier League. Mas... Bubu. E aí eu vou até jogar pra Nath em relação a isso. Eu acho, embora o Bubu não, o Prato tenha falado, e o Bubu tenha... Eu vou na sua linha. Eu acho que não foi o lance dele ter inventado e tal. Ele foi muito no que o time está apresentando no campo. E sobre o jogo que está sendo feito, estabelecido pelo Flamengo com o Felipe Luiz. Entendeu? Eu entendi também o que o Zé falou sobre fazer propaganda com o que está acontecendo no campo. E a gente tem que bater palma com o campo. Mas a resposta eu gostei disso. A resposta da competitividade do Flamengo ela vai vir no Super Mundial. Estou falando em comparação a esses grandes e potentes times que têm poder de investimento, que jogam em grandes ligas. Ali a gente vai poder medir, de fato, como é que está o futebol brasileiro em relação ao futebol europeu. Acho que ali talvez seja o termômetro. Porque medir qualquer coisa sobre base de estadual, eu já não gosto. Estadual engana, estadual...
Eu tô com Prates. É muito importante ressaltar, todos os títulos do Flamengo são por merecimento coletivo, de uma identidade de um treinador que chegou e mudou a cara do time, voltou a ser um Flamengo que, pela característica do elenco, joga muito, coletivamente, individualmente, se potencializa muito. Tem essa identidade que eu falei dele encontrar repertório mesmo com tantas lesões. Isso tudo é muito mérito desse cara que tá no telão aqui. Felipe Luiz, ele tem a assinatura, o carimbo. Opa! E é isso aí, torcedor. Temos mais uma informação. José Boto explica como o Jorginho pode jogar no Flamengo de Felipe Luiz. Na Europa nós chamamos de experiente meio-campista de 33 anos. Jorginho está em negociações para retomar mais um reforço do Flamengo. Com a possível chegada do ítalo brasileiro, José Boto, diretor de futebol rubro-negro, explicou como o jogador pode atuar na equipe de Felipe Luiz. Em entrevista ao jornalista Vene Casagrande, Boto detalhou o modelo de jogo do meio-campo de equipe de Felipe Luiz. De acordo com o dirigente, atualmente a equipe rubro-negra joga com o que é chamado na Europa de duplo pivô, ou seja, dois volantes que atuam um ao lado do outro, sem definição de quem deve se dedicar mais à marcação. Naquilo que é o modelo de jogo de Felipe Luiz, existem dois volantes, não existe um primeiro e um segundo volante. Existem dois volantes que são quase como almas gêmeas, que jogam muito par a par. Se Jorginho vir, é para fazer a função de um desses dois volantes. Não é para lugar de ninguém, é para acrescentar qualidade àquilo que já temos e é grande, disse José Boto. Na Europa nós chamamos de duplo pivô. Nós jogamos com 6 e com 8. São dois jogadores que sabem jogar. Não há um primeiro volante de marcação, são dois volantes que fazem bem as duas funções. E se vocês pararem para observar, é assim que nós jogamos. Nico Dela Cruz e Eric Pulgar. Alan e Everton andam sempre lado a lado. São dois volantes, é um duplo pivô, que se joga ali e depois joga com o outro meia um pouco mais à frente, finalizou. Que é justamente o Arrascaeta, né? Que fica ali à frente dos dois volantes do Flamengo. E é isso aí, torcedor. E você, trazendo o Jorginho tem lugar na vaga de titular na equipe do Flamengo? Ou iria para o banco de reserva? Deixa aí nos comentários. E você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like, ative o sininho das notificações para não perder nada do rubro negro.